Meus amigos, um excelente dia para vocês. Hoje para mim é um momento especial, é um momento bem alegre, porque é o dia que estamos chegando ao final desse estudo. Eu realmente peço a Deus que você que está acompanhando, que você que assistiu alguns desses estudos, você que acompanhou o estudo do começo ao fim, nesse estudo em que estamos vendo a situação do homem diante de Deus, né? Um estudo que eu chamei de O Homem Perante Deus, e um estudo que mostra o ser humano desde o momento em que ele ouve falar do Evangelho, em que ele ainda é um pecador, um rebelde contra Deus, e ele ouve falar do Evangelho, ele se interessa, ele passa a crer, ele finalmente entende a sua condição de pecador, uma condição que o coloca indo diretamente para o inferno, e ele reconhece isso, ele se arrepende, ele passa pelos 5 caminhos que ele deve passar para entrar na família de Deus, e ele passa pelo batismo, onde ele é adotado por Deus como filho, onde ele recebe o Espírito Santo, onde ele é acrescentado à igreja. O momento do batismo é onde ele tem os seus pecados perdoados, e a partir dali começa a sua caminhada espiritual. É somente no momento do batismo em que a pessoa de fato começa a sua vida tendo Deus ao seu lado e não estando mais contrário a Deus. E aí tem todo o processo de santificação, que é a vida da pessoa em comunhão, trabalhando para Deus, procurando obedecer cada vez mais, sendo o embaixador de Cristo, pregando o Evangelho ao maior número de pessoas possíveis, fazendo parte da igreja, que é onde nos fortalecemos, é onde adoramos e cultuamos ao nosso Deus. E neste momento do estudo em que nós estamos chegando agora, é de fato um momento muito especial, que é o momento que finaliza tudo isso. Lá no comecinho, quando eu comecei esse estudo, eu disse que nós viríamos o homem desde quando ele era um pecador até o momento em que ele entraria na glória eterna, e é disso que trata esse estudo de hoje. Então, eu peço que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo, peço que Deus me abençoe para que possa ser uma boa aula, um bom estudo, e que seja de fato um estudo baseado naquilo que é a revelação de Deus, que seja de fato um mergulho nas Sagradas Escrituras e que nós estejamos extraindo dela apenas as informações e o conhecimento para entendermos um pouquinho sobre como será esse momento tão glorioso. Então, vamos lá. Opa, eu sempre erro esses botões, né? Vamos lá. Aqui, pronto. Então, nós estamos vendo, neste momento do estudo, que é a parte final, nós estamos pensando neste momento de um homem perante Deus para um remido diante de Deus. Então, toda a situação do ser humano, desde que ele entra na família de Deus, passando pelo processo todo de santificação, nós vamos começar agora realmente a pensar neste homem, neste indivíduo salvo, entrando na presença de Deus, e vamos começar a pensar como essas coisas vão acontecer. Então, a condição do homem, de um homem perante Deus para um remido diante de Deus. Eu vou tentar não me alongar muito, porque eu realmente preciso terminar essa aula hoje. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando e como será a volta de Jesus? Porque é o que nós estamos pensando hoje, né, nesse estudo. Então, nós estamos vivendo nossas vidas aqui nesse planeta, com todo esse processo de santificação, mas quando de fato nós entrarmos na presença de Deus, será nesse momento em que Jesus vai voltar, com glória, com poder, e esta época em que nós vivemos vai deixar de existir, e é quando nós passaremos de fato para a eternidade. Para alguns, uma eternidade maravilhosa, e para outros, um lugar onde só haverá choro e ranger de dentes. Então, quando e como será a volta de Jesus? Começamos respondendo quando, né? E para isso nós lemos aí Mateus 24, do 36 ao 38, que nos diz assim: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai.
Um detalhe que é muito importante, isto foi dito por Jesus enquanto ele estava aqui na terra, encarnado em sua pessoa humana, e naquela condição ele não sabia o dia e a hora. No meu entendimento, assim que ele voltou para a destra de Deus, onde ele recuperou toda a sua divindade, ele também recuperou o conhecimento de quando será o dia e a hora. Essa é a minha interpretação, tá? Mas naquele momento ali, em que Jesus estava dizendo aquelas palavras entre nós aqui na terra, ele disse que quanto ao dia e a hora ninguém sabe. E isso continua prevalecendo para nós. Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como será, né? Quando poderemos ter indícios de que esse dia está chegando? Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, meus amigos, não haverá indícios. O indício de que Jesus está voltando será de fato a sua volta gloriosa. Qual é o sinal de que Cristo está voltando? Será ele aparecendo no céu com os seus milhares e milhares de anjos. Não sabemos, e qualquer tentativa de saber se essa data está próxima ou não, certamente é falha. O que nós sabemos, evidentemente, é que hoje está mais perto do que ontem, e assim será até o dia em que Cristo voltar. Mas não há indícios, porque Deus quer que nós permaneçamos constantemente preparados. Porque ainda que Jesus não volte, qual é a garantia de que amanhã eu estarei vivo? Então eu preciso estar pronto para, em qualquer momento que a minha história se encerrar, ela se encerre com eu estando firmado em Deus. Tá? Então, quando nós não sabemos. Agora, e como? Como será a volta de Jesus? Então, o sinal que nós temos descrito na Bíblia é Jesus aparecendo nos céus. Não há nada que antecipe e que nos diga o que estará acontecendo no momento em que Jesus voltar. Eu não posso usar coisas que acontecem na história para encaixar isso, por exemplo, no texto de Mateus 24 e dizer que estas coisas são sinais de que Jesus está voltando. Aquele texto de Mateus 24, eu tenho um estudo que fala sobre ele, e muitos daqueles sinais se referiam à queda de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Bom, mas isso fica para um outro estudo, tá? Neste momento, vamos pensar então em como será a volta de Jesus. Não sabemos quando, mas a Bíblia nos diz um pouco sobre como será. Então, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Então pensem, as pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente, casando-se, dando em casamento, quando de repente os céus desaparecerão com um grande estrondo. Meus amigos, ninguém vai ficar pensando, será que chegou a hora? Será que Jesus está voltando ou não? Não vai haver dúvidas. Então, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Será de fato um evento universal. Será um momento maravilhoso para alguns, como nós vamos ver daqui a pouco, e será um momento desesperador para outros. Então essa imagem tenta refletir um pouquinho do que será esse dia, né? Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então será um momento grandioso, esse é o momento que Cristo voltar. Pensando ainda no como, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, será realmente um momento glorioso. Jesus aparecendo nos céus, com milhares e milhares de seus anjos,
os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com Ele para os céus. Esse texto também nos ajuda a entender que esse será um evento único. Né? Tem pessoas que ensinam um arrebatamento da igreja e que 1000 anos depois Cristo vai voltar novamente. Aí seriam 2 voltas de Cristo, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia deixa muito claro que o momento em que Cristo voltar, a história humana será encerrada. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Portanto, não devemos esperar um reino físico aqui de 1000 anos com Jesus na Terra. Tá? Então, será de fato um evento glorioso. Jesus surgindo nos céus, acompanhado de milhares e milhares, a Bíblia chama de miríades de anjos, e não haverá dúvida. Hoje em dia tem pessoas que dizem que Jesus voltou em 1800 e não sei quando, mas que só algumas pessoas viram. Assim, tem uma porção de histórias fantásticas. O evento real de quando Cristo voltar, não haverá possibilidade de ficar em dúvida se de fato esse momento chegou ou não. Ainda pensando em como, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, vamos ajuntando os eventos. Todos vivendo de forma normal e tranquila, um grande estrondo no céu, o céu desaparecendo, os elementos sendo desfeitos pelo fogo, Jesus surgindo em sua forma gloriosa, com milhares e milhares de anjos, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, e aqueles que estiverem vivos neste momento em que Cristo voltar, vocês percebem que num abrir e fechar de olhos, eles terão seus corpos transformados. E será um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Não é o foco do nosso estudo hoje, mas podemos até falar isso em uma outra aula. E neste momento, todos irão se juntar com Cristo nos céus. Os mortos que morreram em Cristo, ressuscitados, aqueles que estiverem vivos, com seus corpos transformados, todos ascendendo aos céus, ficando ao lado de Jesus, ao lado desses milhares e milhares de anjos. E os mortos que ressuscitarem em Cristo nesse momento também já ressuscitarão com esses corpos gloriosos, né? Que são incorruptíveis, como diz aí essa passagem. Então, meus amigos, é esse momento que nós estamos esperando e é para esse momento que a história humana caminha. A pergunta agora é, esse momento será um momento glorioso ou será um momento terrível? E eu tenho certeza que vocês são capazes de responder essa pergunta, não é? Porque será glorioso para alguns e será terrível para outros. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre esse ponto. Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, neste momento glorioso, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades que nós enfrentamos, por mais terríveis que possam nos parecer enquanto passamos por isso, nada disso será comparado com a glória que em nós será revelada neste momento. Porque quando nós pensamos no tamanho do amor, no tamanho do sacrifício de Deus, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e pudéssemos entrar na presença desse Deus maravilhoso, que glória será essa? Então, para estes que estiverem com Cristo, sem dúvida nenhuma será um momento glorioso, né? Então, tudo aquilo que nós passamos nessa vida vale a pena, porque esta glória que nos aguarda supera em muito qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar nessas vidas, em nossas vidas, né? Então, para nós, para aqueles que forem salvos, será de fato um momento glorioso. E nós continuamos vendo isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Eu tenho certeza que todos nós que temos essa esperança de salvação, já tentamos imaginar como vai ser entrar na presença de Deus, como vai ser estarmos ali do lado de Jesus, imaginarmos como é o lugar onde Deus habita, tentarmos imaginar quão bom será, que coisas maravilhosas nós teremos para fazer ali, como estará de fato, como será de fato estar na presença desse Deus infinito, glorioso e maravilhoso. E por mais que nós tenhamos sido capazes de imaginar coisas maravilhosas, a Bíblia nos ensina que este lugar, esta situação será algo tão maravilhoso, tão esplendoroso, que nenhum de nós, seres humanos, é capaz de imaginar como vai ser. Por isso que nós vimos ali em Romanos 8, que os sofrimentos que nós passamos hoje em dia não são nada comparado com a glória que em nós será revelada. Tudo isso tem que nos servir como motivação para que a gente permaneça firme, enfrentando todas as dificuldades, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? O que Deus tem preparado para você é algo tão maravilhoso que nenhum ser humano que vive, que já viveu ou que viverá é capaz de imaginar como são maravilhosas essas coisas que Deus preparou para nós. Que motivação que nós temos para seguir nessa vida, não é? Continuando. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Será um momento glorioso ou será um momento terrível? Voltando um pouquinho, imaginemos as pessoas continuando suas vidas normalmente, casando, dando-se em casamento. De repente acontece esse grande estrondo nos céus, os elementos sendo desfeitos pelo fogo. Para aqueles que estão em Jesus será um momento maravilhoso, porque eles verão os mortos sendo ressuscitados em seus corpos gloriosos ao lado de Cristo. Eles verão seus próprios corpos sendo transformados em um corpo glorioso e também estarão ascendendo até a presença de Deus nos céus. Será um momento espetacular, um momento esplendoroso para esses que estiverem subindo até os ares para ficarem com Jesus. Agora, para aqueles que estiverem embaixo, será um momento terrível. Pensem no desespero de verem o sol ficando escuro como tecido de crina, um grande terremoto, toda a lua se tornando vermelha como um sangue. De fato, para aqueles que estiverem nesta situação, não será um momento nem um pouco interessante. Será de fato desesperador. Eu fico imaginando como será para as pessoas que não acreditam em Deus, para as pessoas que esbravejam, que difamam Deus. Como será para eles quando estiverem diante desse ser todo-poderoso, dono e Senhor supremo de tudo que existe? Neste momento, ninguém duvidará de que de fato Deus existe e que tudo aquilo que eles ouviram falar sobre o Deus da Bíblia é real e é verdadeiro. Aqueles que morreram sem Cristo com certeza já tiveram essa experiência. Por mais que tenham tido uma vida toda lutando contra essa presença de Deus, muitos ensinando e levando consigo milhares de outras pessoas a acreditarem que Deus não existe, eles já entenderam o quanto estavam enganados e como deve ser difícil passar por isso. Como deve ser difícil para essas pessoas. Então, de fato, será um momento terrível para algumas pessoas, infelizmente para muitas pessoas, né? Apocalipse 6,13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Então o planeta vai estar sendo destruído. O universo vai estar sendo destruído. Quem estiver aqui na Terra e vivenciar uma situação dessa será desesperador.
enquanto os salvos estarão sendo arrebatados em uma alegria indizível e infinita, aqueles que não se renderam a Deus, que não se renderam a Cristo, não há palavras para explicar o quão terrível será esse momento para eles. Apocalipse 6,14. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Não ficará pedra sobre pedra. Então, se nós hoje vemos a explosão de um vulcão e achamos isso espetacular, o planeta todo estará passando por isso. Terremotos, fogo, os elementos sendo desfeitos pelo fogo, elementos celestes caindo sobre a terra. Que momento, meus amigos, que momento. Apocalipse 6,15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então aqui não tem rei, aqui não tem general, não existem pessoas poderosas, pessoas ricas, que hoje em dia acham que têm uma condição diferenciada por terem poder, terem aquilo que eles chamam de poder. Nesse dia, todos eles sentirão o desespero de reconhecerem o quanto estava errado. E a descrição que a Bíblia dá deste momento é terrível, né? Esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e o versículo 16 continua explicando. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Que desespero! Que desespero! Porque hoje em dia nós estamos acostumados a pensar em Jesus como aquele cordeirinho, né, como aquele homem frágil, morrendo naquela cruz, desidratado, depois de ter sido espancado, chicoteado, humilhado das mais diversas formas. Mas nesse dia, como diz o versículo 17 de Apocalipse 6, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Nós estamos acostumados a ver pessoas na rua distribuindo folhetos, muitas vezes dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Isso é verdade. Jesus te ama. Jesus nos ama. E nesse momento ele oferece esse amor a todas as pessoas. Ele ofereceu esse amor de forma plena naquela cruz, entregando a sua vida por todos nós. Por isso ele foi comparado como o cordeiro, que é levado ao matadouro, como nós vemos aqui na imagem. Então as pessoas pensam em Jesus como um cordeirinho, manso, humilde. Ele é tudo isso. Mas nesse dia, ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele não virá mais em humildade, mas ele virá em grande poder, em grande glória, sujeitando tudo às suas mãos e mostrando que de fato ele é o Senhor e soberano sobre todas as coisas. E nesse dia ele derramará toda a sua ira naqueles que rejeitaram tamanho amor e tamanho sacrifício que esse Deus maravilhoso fez por todos nós. É uma pena que muitos endurecem o coração e rejeitam tamanho amor e rejeitam tamanho sacrifício que esse Deus maravilhoso fez por nós. O que nós devemos fazer então? E quando eu digo nós, eu falo daqueles que de fato estão nessa caminhada com Deus. Porque se você não está, se preocupe. Mas para aqueles que já têm a sua esperança firmada em Deus, em Cristo, que têm essa esperança de entrarem na presença desse Deus maravilhoso e glorioso, o que é que nós devemos fazer? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós devemos permanecer firmes. Nós devemos olhar para aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Temos que olhar para as promessas de Deus, saber que todas essas promessas serão cumpridas.
A única promessa que resta no Novo Testamento para que Deus cumpra de fato para nós é a volta de Jesus. Todas as outras promessas feitas, Jesus cumpriu. E podem ter certeza que esta será cumprida também. Então seja fiel até a morte e você herdará a coroa da vida. E esse dia para você não será um dia terrível. Para você será um dia glorioso. Continuando pensando em como será. Então Jesus volta, passaremos por todos esses eventos cataclísmicos, o universo sendo destruído, os salvos à direita de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus à sua esquerda. Haverá o grande julgamento que é conhecido por juízo final, é assim que as pessoas costumam chamar esse dia. E o que acontecerá depois disso? O que acontecerá com os salvos? É isso que nós vamos ver nesse finalzinho do estudo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Como será entrarmos na presença do Deus glorioso? Eu posso ficar tentando imaginar aqui, mas a mente humana não é capaz. Mas Deus nos dá algumas dicas. Como será maravilhoso. Nesse lugar não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, justamente porque essa antiga ordem passou. Ou seja, essa nossa realidade em que nós vivemos e que para muitos é a única realidade que existe, isso terá passado. E nós estaremos diante de Deus e Ele cuidará de nós de uma maneira tão esplendorosa que não temos como compreender hoje. Mas nenhuma lágrima cairá mais dos nossos olhos, não sentiremos mais nenhum tipo de tristeza, de dor, apenas a alegria infinita de estarmos na presença desse nosso Deus. Apocalipse 21, versículos 22 e 23, onde a Bíblia nos descreve um pouco sobre como será esse lugar. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Hoje em dia nós nos reunimos em templos, buscando ali a presença de Deus. Nesses templos nós cultuamos a Deus, cantamos louvores, falamos com esse Deus, ouvimos esse Deus falando conosco. Neste lugar maravilhoso não serão necessários mais templos, pois nós estaremos de fato na presença desse Deus maravilhoso e do seu Cordeiro. Eles serão o nosso templo. Se hoje esse sol nos ilumina e permite que exista vida em nosso planeta, lá não haverá necessidade de sol, porque a glória desse Deus infinito e maravilhoso é que iluminará todo esse lugar. Quão maravilhoso será entrarmos na presença desse Deus e podermos vivenciar todas essas coisas. Quão maravilhoso será podermos ver o nosso Senhor Jesus Cristo em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua divindade. Se pensar nessas coisas não motiva você a querer ser uma pessoa melhor, a querer ser uma pessoa mais obediente, a querer trabalhar mais para Deus, a querer pregar mais o Evangelho para as pessoas, a querer levar mais o cuidado de Deus para com essas pessoas, eu não sei o que poderia motivá-lo. Nós não temos que obedecer a Deus por medo de ir para o inferno. Nós temos que obedecer a Deus por entendermos o quanto Ele é maravilhoso e por entendermos essas promessas que Ele faz para nós. E eu termino esse estudo perguntando para vocês, o que é que vocês querem ser? Depois de termos acompanhado esse estudo, desde que um homem é pecador
arrogante, inimigo de Deus, rebelde, declarado, até o momento que Deus quebra o coração desta pessoa, ela se sente humilhada, arrependida, entra na família de Deus através do batismo, passa a sua vida toda buscando essa santificação, que também é um processo divino. Para nós é impossível. O que é que você quer ser? Quer ser apenas um homem perante Deus? Ou quer ser um salvo diante de Deus? Nós salvos não precisamos ter medo da morte. Nós, os salvos, não precisamos ter medo do dia em que Jesus vai voltar. Nós, os salvos, não precisamos ter medo da morte. Nós, os salvos, não precisamos ter medo de nada. Nós encontramos nas Escrituras a motivação para fazermos tudo e qualquer coisa que seja necessário para nos manter fiéis até a morte, para que a gente possa herdar a coroa da vida. Quando a palavra nos diz que não importa os sofrimentos que nós passamos aqui, porque isso não se compara com a glória que em nós será revelada, um crente que de fato entende isso, do que é que ele pode ter medo? Um crente que de fato entende isso, como pode ter preguiça de querer trabalhar em prol do reino de Deus? Um cristão verdadeiro, um verdadeiro discípulo de Cristo que compreende esse plano maravilhoso de Deus, como não pode sentir ardendo e queimando dentro de si o desejo de espalhar essa mensagem maravilhosa para o maior número de pessoas possível? Porque essas promessas não são exclusivamente para mim. Essas promessas Deus faz para todos. Mas como que as pessoas vão saber? Como que as pessoas vão saber que Deus não quer mandar ninguém para o inferno? Porque tem gente que pensa, nossa, eu não quero acreditar num Deus desse. Ou você faz o que eu mando, ou você me obedece, ou eu vou te mandar para o inferno. E as pessoas dizem, eu não quero um Deus desse para mim. As pessoas não entenderam nada. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, que criou um mundo e uma realidade para que nós pudéssemos ser felizes. E nós estragamos tudo com o nosso pecado, com a nossa corrupção. Nós nos tornamos egoístas, corruptos. Nós nos tornamos pessoas odiosas. E isso nos torna merecedores da ira desse Deus Santo. Nós é que nos tornamos rebeldes contra todas essas maravilhas que esse Deus faz por nós. Nós é que não aceitamos e dizemos, eu não quero viver desse jeito. Eu prefiro viver do meu jeito. E quem sou eu para achar que posso fazer alguma coisa melhor do que Deus faz? Deus não é um Deus tirano, ameaçando as pessoas de irem para o inferno se não obedecerem. Muito pelo contrário. Deus é um Deus que olha para o ser humano, fica triste com essa nossa rebeldia e oferece amor, oferece perdão e diz para os seres humanos, deixa eu tirar vocês dessa situação terrível que vocês se colocaram. Deixa eu ajudar vocês. Vocês estão caminhando para um lugar muito ruim. Eu quero livrar vocês disso. Deus está o tempo todo estendendo sua mão para nós, clamando, como um pai clama por um filho. E o que nós fazemos? Rejeitamos, desobedecemos, somos arrogantes. Meus amigos, não sejam apenas um homem perante Deus, mas que todos nós nos esforcemos para termos essa certeza da salvação, para termos essa esperança de vermos essas promessas sendo cumpridas em nossas vidas. Saibamos que não merecemos, não fazemos por merecer. E mesmo assim, Deus, em seu infinito amor, realiza em nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos, para que esse momento da volta de Cristo seja para nós um momento glorioso. Para que, quando nós ouvirmos esse estrondo
vermos o céu desaparecendo, não nos preocupemos mais com isso, pois nossos olhos estarão voltados para Cristo, surgindo no céu, em grande poder, em grande glória, com milhares e milhares de anjos, não mais aquele homem fraco, permitindo que as suas criaturas o maltratem, mas como ser todo-poderoso, Criador, não apenas desses mesmos homens, mas de tudo aquilo que nós chamamos de universo. Eu quero que esse seja um dia glorioso para mim. Neste momento em que tudo isso estiver acontecendo, eu quero estar olhando para Cristo, feliz por ver os mortos ressuscitando, feliz por estar vendo o meu corpo sendo transformado num abrir e piscar de olhos, e feliz por estar sendo arrebatado e indo até a presença desse Deus. Eu não quero ser como aqueles que estarão aqui embaixo desesperados, vendo o céu desaparecendo, no meio de terremotos, maremotos, todo o planeta Terra entrando em convulsão, vulcões explodindo, estrelas ou corpos celestes caindo, enfim, o planeta sendo destruído em uma morte desesperadora. Eu não quero isso para mim, não quero isso para minha família e não quero isso para você. Por isso as minhas orações são: se você se interessou por esse estudo e não acompanhou ele inteiro, se interesse. Veja esse estudo desde o começo, o homem perante Deus, e aprenda os passos que você deve seguir para ter essa mesma esperança e essa mesma fé. E você que tem essa esperança, aprenda com esse estudo a saber como falar para as pessoas. Claro que essa não é a única forma. Esta é apenas uma das formas, uma forma que eu elaborei para mostrar o plano de salvação para uma pessoa. Você pode desenvolver a sua, desde que ela seja plenamente baseada nas Sagradas Escrituras. O que nós temos que ser é embaixadores de Cristo e não podemos guardar este segredo, mas temos que compartilhar, porque é isso que Deus quer. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Os homens é que o rejeitam. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que essas aulas tenham sido edificantes e, Deus assim permitindo, nos vemos no próximo domingo ou quem sabe apenas no outro, com um novo estudo, com um novo assunto. E você querendo me ajudar, mande aí alguma ideia sobre o que nós podemos estudar nas próximas aulas. Que Deus abençoe a todos. Foi uma grande alegria estar com vocês nesses domingos, para você que assiste em qualquer outro momento. Também desejo que Deus o abençoe e obrigado pelo carinho, pela paciência de assistir esses estudos. Deus abençoe.